Feliz sábado a todos os meus caros irmãos e amigos, a todos os nossos telespectadores, cá em Cabo Verde como na diáspora. Nós agradecemos a Deus por mais um dia santo que Ele nos concede para adorar o seu nome aqui como em todas as partes do mundo. E a todos os observadores do sábado, votos de um sábado feliz, uma adoração em espírito, em verdade, na beleza da santidade do nosso Deus. E a você que só agora entra em contato conosco, faço votos que nos acompanhe na explanação da palavra de Deus. E para iniciar o programa desta manhã, nós vamos ficar em pé para cantar as estrofes do hino número 453. Tudo é belo como a flor, quando reina o amor no lar. Cantemos com júbilo este hino para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor. De avistão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei. Depois de cantar esse belo hino, tudo é belo como a flor, mesmo havendo problemas ou dificuldades, o nosso lar pode ser um lugar o mais agradável para se viver se nele o lar reine o amor. Nós vamos agora encurvar a fronte para uma palavra de oração, porque sem o Espírito de Deus, impossível compreender a palavra de Deus exarada nas Santas Escrituras. Bondoso Deus e bom Pai que estás nos céus, te agradecemos por mais este encontro com os nossos telespectadores, com os nossos irmãos, para juntos abrirmos a Tua Santa Palavra. Unge os nossos lábios, ajude-nos a compreender a Tua Palavra, são bênçãos que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nesta feliz manhã de sábado, nós vamos conversar, falar a respeito da palavra de Deus. A voz é sempre nossa,
mas a palavra é de Deus. Eu gostaria de convidá-lo, já que tem a sua Bíblia em mãos, leia comigo no livro de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 23 a 25. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porém, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a esta, porém santa e irrepreensível. Meus caros amigos, nesta manhã, nós vamos debruçar sobre o papel do homem no lar, como esposo e como pai. Qual é o seu rolo, qual é o seu papel no lar, na família? No momento em que Deus criou o homem, Ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Então, Deus fez a mulher. Deus criou a mulher. Foi assim o começo de um lar, lugar de liberdade, lugar onde se cultiva o amor, onde se cultiva também a responsabilidade. E os filhos que nasceriam nesse lar deveriam ser criados no temor do Senhor. Deus deu diretrizes da forma como o lar deve ser governado pelo marido, que é o cabeça, que é o chefe da família. Como também Jesus Cristo é o cabeça da igreja, chefe da sua igreja. Deu todas as diretrizes para ambas estas duas instituições. Cada pessoa deve conhecer, deve saber qual é o seu papel na família. E o pai, o homem, deve saber, conhecer o seu papel enquanto marido e pai, para que efetivamente consiga dirigir o seu lar, educando a sua família, preparando a sua família para se ingrar na vida, como também preparando para o reino dos céus. O papel do homem enquanto marido. Você que está lá em casa, prezado companheiro, marido, pai, qual é o seu papel? Tem desempenhado convenientemente o seu papel lá em casa, fazendo o que realmente agrada a sua família, agrada a sua esposa, agrada os seus filhos, a sua vizinhança? Tens uma grande responsabilidade. Homem, ponha a cabeça no lugar e assuma a sua responsabilidade, porque você será bem pago. O Evangelho segundo São Mateus. Nós lemos o seguinte, Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Notem. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus caros amigos, nós já tivemos a ocasião de debruçar sobre esta matéria, sobre esta questão. Há muitos problemas, muitos lares ameaçados, entrincheirados, quase a cair, caídos. Meus caros amigos telespectadores, Deus que criou a família, Deus que organizou a família, que trabalhou como arquiteto e também como sacerdote, abençoando o lar, multiplicando a família, Ele quer que o homem se una à sua esposa. O homem, o varão, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Portanto, a primeira coisa que o homem deve fazer ao unir-se à sua esposa é deixar a seu pai e a sua mãe. É um deixar físico, é um deixar emocional, é um deixar geográfico, é um deixar financeiro. Completamente se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. O homem deixará de estar sob a liderança dos seus pais para liderar o seu próprio lar. Segundo, ele deve se unir
à sua esposa. Ele deve se unir à sua esposa. Unir à sua esposa significa estar cimentado, colado, estar aderido numa só carne. Lembre-se, caro senhor, caro marido, quando você se apresentou com ela, sua esposa, no cartório municipal, na igreja, para se unir em casamento civil e religioso, você fez votos. E os votos são mais ou menos essas palavras. Eu, Antônio, recebo a você, Madalena, como minha legítima esposa, para os dias bons e para os dias maus, na bonança ou na adversidade, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, para cuidar de você e lhe amar até que a morte nos separe, enquanto os dois viverem. Este é o voto que nós fazemos por ocasião da união matrimonial. E esses votos devem ser renovados sistematicamente para não cair em desuso ou no esquecimento, para podermos cumprir fielmente o nosso papel. Sua esposa deve ser sua maior lealdade terrena, sua maior confidente. Nada há encoberto entre você e sua mulher. Unir significa literalmente cimentado. E isso deve acontecer entre marido e mulher. Ele deve ser, ele o marido, você que está lá em casa me escutando, você é o chefe, você é o cabeça da família, mas não é o cabeçudo. Note bem, não é cabeçudo fazer e desfazer com o bem entender, sem tomar em linha de conta os pontos de vista da mulher, sua opinião, Não, isso não pode ser. Não pode nunca tomar uma decisão unilateralmente. Os dois devem concordar em todos os aspectos que contribuem para o desenvolvimento do vosso lar. São Paulo aos Efésios diz claramente que o marido é o cabeça da mulher, é o dirigente do lar. Mas essa direção ela é feita no Senhor. O marido deve viver de acordo com a responsabilidade que Deus lhes concedeu, gerir a família. Sua liderança deve ser exercida em amor, humildade e consideração. Não pode ser um ditador, impondo, mas sugerindo para o bem-estar da família, para ouvir o ponto de vista da família, os dois unirem-se os pontos de vista diferentes para tirar um só ponto que sirva à própria família. Ele não deve ser um tirano, nem um ditador. Sua esposa não deve ser tratada como uma escrava e se curvar perante o seu marido. Nós sabemos que há esposas que sofrem, e às vezes sofrendo caladas. Não, devem viver de maneira à vontade para também colaborar com o marido na gestão do lar. Ele deve honrar a sua esposa. São Pedro, ele escreveu dizendo, eu vou ler, leia comigo as palavras do apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte, notem como deve o homem amar a sua esposa. Maridos, hoje estou a falar para vocês e para nós igualmente. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Notem o que diz Pedro a nós que somos esposos, maridos. Nós devemos viver de forma condigna para com as nossas esposas, com discernimento, com dignidade, porque nós todos somos herança do Senhor. Habitar com sua esposa com entendimento, compreendê-la completamente, porque ela é considerada o vaso mais fraco. Você deve ajudá-la, protegê-la, amá-la, cuidá-la de todo o mal que pode suscitar sobre esta terra. Muitas esposas estão tratadas como lixo, são simplesmente ignoradas,
O marido é que faz e desfaz. O marido é quem decide tudo em casa. Não, não. A instrução de São Pedro sugere respeito, sugere estima, sugere tratamento expressivo de honra adequada, tanto na palavra quanto na ação. Nós assistimos hoje a tanta violência baseada no género. Nós assistimos hoje a crimes passionais. É uma preocupação para o governo de Cabo Verde, para as instituições, para as igrejas. Todos nós devemos nos unir para trabalhar, para diminuir drasticamente esses eventos faustosos que acontecem na nossa comunidade, na nossa nação. Não é possível. Nós temos que travar essa onda de criminalidade que assola o nosso país. Então, a instrução de São Pedro sugere respeito. Respeito gera respeito. Estima, tratamento expressivo de honra adequada, tanto na palavra quanto na ação. Nos tempos bíblicos, no passado, as mulheres não tinham nenhum direito. Não tinham nenhum direito. Vejam só, na Arábia Saudita só agora é que as mulheres ganharam o direito de fazer carta de condução. Tudo era reservado a homens somente. Nós sabemos que aqui em Cabo Verde foi votado recentemente no Parlamento cabo-verdiano de igualdade de género. Mas Deus já nos criou assim, com essa liberdade. Os homens é que sufocaram a liberdade das mulheres. A lei judaica, por exemplo, na lei judaica as mulheres eram tratadas como coisas, como propriedade do marido, como se tratasse de uma ovelha ou de uma cabra. Na civilização grega, o dever da mulher era permanecer em casa e ser obediente ao seu marido, se encurvar perante o seu marido. Sob o jugo romano, a mulher não tinha nenhum direito. Na lei, ela permanecia como uma criança. Os pais educam os seus filhos. Os pais decidam para os seus filhos quando crianças. Assim também na lei, no jugo romano, era assim: as mulheres não tinham direito de fazer nada. Entre os bárbaros, os não gregos, Aristóteles escreveu o seguinte: as mulheres e os escravos ocupavam o mesmo cargo. Não podiam educar os filhos nem dar ordens. Elas só recebiam ordens. Não podiam educar os filhos, não estavam no direito de educar os filhos. O marido deve prover todas as necessidades da sua esposa, com amor, humildade, respeito. O marido deve prover as suas necessidades físicas, deve prover as suas necessidades íntimas, deve prover as suas necessidades emocionais, as suas necessidades espirituais, as suas necessidades intelectuais. No Senhor, por amor. Esse é o papel do homem em casa. A grande pergunta é: será que existe um homem em sua casa? Minha senhora, será que existe em sua casa um homem que assume o seu papel, assume a sua responsabilidade para ajudar a esposa, até dividir as atividades domésticas do lar? Não é concebível que as mulheres façam tudo em casa porque são mulheres. Onde é que está escrito? Deve haver uma partilha de responsabilidades domésticas em casa, e isto é um prazer muito grande quando nós estamos ao lado da nossa esposa para ajudá-la nas atividades, ou não para ajudá-la, mas para participar, porque é nosso lar, é nossa casa. Nós temos todo o prazer de fazer também o nosso papel convenientemente. E o papel fundamental é amar a sua esposa. Há um tempo para todas as coisas. Tempo perigoso para os casais é o tempo de desamor, se é que pode haver esse tempo. O tempo de desamar. Não. Paulo diz: vós maridos, amai. Nada de VBG em casa. Nada de palavras que suscitam tristeza, melancolia, que façam cair lágrimas.
lágrimas dos seus olhos. Não. Nós devemos, como maridos, ser exemplar. Cuidar da mulher, respeitar a mulher, dar-lhe o seu direito, ouvir a sua voz, para que, efetivamente, ela possa participar também nas atividades do lar. Qual é o papel do homem enquanto pai? Enquanto pai, um homem que é pai deve prover, deve amar, deve ensinar, deve corrigir a seus filhos, deve prover a todas as necessidades dos seus filhos. Os nossos filhos devem desenvolver em sabedoria, estatura, diante dos homens e diante de Deus. Para serem filhos educados na disciplina e a demonstração do Senhor, precisamos pôr em prática o que ensina a palavra de Deus. Salomão diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, depois de envelhecer, não se desviará mais dele. Nós já dissemos aqui que no lar onde se pratica uma religião, seja qual for ela, a tendência é de ter um lar ameno. As dificuldades surgirão por conseguinte, mas saberão dar a volta porque confiam em Jesus Cristo. O pai deve corrigir o seu filho. São Paulo, aos Hebreus, fala da correção. A vara deve corrigir com vara quando necessário for. A vara não mata ninguém, diz o sábio Salomão. Deve corrigir. O pai que ama os seus filhos os corrige prontamente. Nós temos grandes problemas hoje. Aparece o nosso filho menor em casa a fumar um cigarro. É brincando com o meu colega. Não. Corte aquilo pela raiz para não adquirir esse hábito pernicioso que é o uso do tabaco. Começa a brincar com o álcool, às vezes até bebe com o pai ou fuma com o pai. Não admita isso. Não faça isso. Porque você é professor dos seus filhos. E você deve fazer tudo para evitar que seus filhos se descambem para as drogas, para o álcool, para o tabagismo. Temos que trabalhar nesse sentido. Ele o pai não deve reter a sua correção. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares ou a castigares com vara, ela não morrerá, diz a Bíblia, Provérbios 23:13. O pai deve corrigir os filhos como forma de moldá-los adequadamente e assim preservá-los da destruição. E o pai tem esta grande responsabilidade. Deus te chamará a juízo um dia para dares conta da sua gestão, de como geriu o lar, de como cuidou da esposa, de como educou os seus filhos. Notem, o homem deve ser um líder espiritual em casa, seguindo o exemplo de Josué. Josué diz, se vos parece mal servir ao Senhor, eu vos digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma obrigação para quem deseja servir como um líder do povo. Para terminar, o último texto que eu vou vos deixar é a consequência daquele que não assumir a sua responsabilidade. Escutem, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, blasfemos, e ele não os repreendeu. Se você deixar o seu filho fazer o que bem quiser e não o repreender, você terá que responder perante o juiz de toda a terra. Quando os maridos deixam de honrar, de respeitar a sua esposa, os seus filhos, de viver alegremente com eles sairão do caminho, vagarão pelo mundo e eles serão destruídos e você será responsável. Note, eles colocam em risco o relacionamento mais fundamental e íntimo que Deus planejou para a humanidade. Esse relacionamento homem-mulher, pais-filhos, é um relacionamento fundamental que Deus legou a cada um de nós. Quando um pai negligenciar o cumprimento de suas responsabilidades
Quando um esposo negligenciar o cumprimento de suas responsabilidades para com sua esposa, seus filhos, então eles responderão no dia do juízo, porque não repreenderam aos seus filhos. O sacerdote Eli pagou caro por causa de não ter repreendido os seus filhos. A palavra homem, caros amigos, sugere qualidade essencial de um marido e pai em casa. Deve ser valente, corajoso, pronto para enfrentar as vicissitudes da vida, para proteger a sua família. Porque, afinal de contas, a nossa família, fundada por Deus, tem como objetivo um dia unir-se à família do céu. Não abandone a sua família, não deixe a sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa e um dia você será feliz na eternidade. Mas pode experimentar a felicidade mesmo estando aqui nesta terra. Que o Deus dos céus nos abençoe. Não se trata de uma tarefa fácil. Ser um marido exemplar, um pai exemplar por ação e também por palavras e ações, não é tarefa fácil num mundo como o nosso. Mas há um Deus nos céus que nos ajude a efetivamente fazer a sua vontade, cuidar da nossa família, prepará-la para um dia dizer: Senhor, eis-me aqui com os filhos que tu me destes. Caros amigos, obrigado pela vossa amável atenção. Vamos terminar nosso programa cantando as estrofes do hino 454. Venha ao Senhor abençoar a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, a minha família e prepará-la para um dia unir-se à família do céu. Cantemos com júbilo este hino 454. Jesus entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser como a mãe e com papai, vem no Senhor abençoar, em afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Deus seja louvado. Agora vamos terminar a nossa conversa retratando assim o papel do marido e pai em casa. Que Deus nos abençoe, que tenhamos pais responsáveis para a honra e glória da sua família e para a honra e glória de Deus. Vamos assim terminar orando ao Senhor, agradecendo por esses momentos passados aqui com Ele. Eterno Deus e bom Pai que estás nos céus, faça de cada pai, de cada homem, cada esposo, homens exemplares que assumam a sua responsabilidade de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos, de prepará-los para esta vida e para a vida eterna. Abençoe a cada lar representado aqui, Senhor, e cada um possa receber o que lhe é indispensável para a condução da sua família. Assista-nos, ó Deus, porque de nós mesmos nada podemos fazer. Abençoe aqueles lares que estão ameaçados, destruídos, entrincheirados. Salve, Senhor. Restaure, Senhor, esses lares. Restaure o amor. Restaure esta comunhão entre marido e mulher, entre pais e filhos, em nome de Jesus. Amém.